Bazaru Tojo recebeu uma surpresa muito desagradável do seu pai. Praticamente 10 anos depois que ele disse que queria uma irmã, o seu pai, que se chama Jin, fala pra ele que cumpriu o seu desejo. O moleque já tava velho e depois de um tempão, o Jin dá pra ele uma irmã. Ele tava bem frustrado e quando ele vai até o banheiro, ele se depara com uma menina do nada. Até dá pra entender ele ser pego de surpresa com essa menina assim do nada. Mas por que a porta não tava fechada? Enfim, a menina se levanta e lança um tapão na cara dele por abrir a porta. Então, ele percebeu que essa menina, que se chama Mil, era a sua irmã mais nova. Mas não fica só nessa, ali também tem a Maria. Agora, as duas meninas iriam morar ali com eles. O Bazara decidiu que ele não iria se importar muito com isso, até porque, hoje em dia, essas coisas pareciam ser normais. Mas tinha alguma coisa errada aqui com essa suposta esposa do Jin, porque ela não estava por perto. As meninas falam que a mãe delas foi em uma viagem de negócios e o Jin acredita nisso facilmente. Eles começam a viver juntos como uma família, mas as meninas parecem não conseguir parar de tentar seduzir o Bazara, sem motivos algum. Tudo isso era bem desconfortável para ele. As meninas usam roupas que dão uma boa valorizada e às vezes até acordam ele subindo em cima dele dessa maneira nada suspeita. Isso acontece na frente do Jin, mas ele realmente não para se importar com nada disso. Por mais que todas essas coisas aconteçam, o Bazara cumpre o seu dever como irmão mais velho e até mesmo salva a Mil de alguns moleques que estavam querendo se aproveitar dela na rua. Os dois vão para um lugar bem especial para ela. Ele demonstra como o relacionamento deles iria melhorar com o tempo. E nessa noite, o Bazara tem uma surpresa. O Jin vai precisar sair porque ele tem uma viagem a negócios. Por mais que ele seja freelancer, ele precisava ir e deixa o Bazara como responsável da casa. Ele vai contar para as meninas sobre isso, mas as luzes da casa se apagam. A Mil e a Maria estavam sentadas de uma forma ameaçadora na sala de estar. Assim que o Bazara chega lá, a Maria simplesmente flutua e atinge o coitado com um feitiço mágico. As duas eram demônios. A Mil era uma lorde e a Maria a sua cúmplice. A menina explica como elas usariam a casa como base e ameaça ele para sair dali agora. Todo o casamento do pai do Bazara foi uma farsa e tudo que as garotas fizeram foi alterar as memórias do cara. Tudo era parte da imaginação dele. Na hora, as meninas ameaçam ele para sair ou elas teriam que apagar a memória dele também. O Bazara não tem a intenção de sair de casa e fica parado lá. Então, a Maria começa a formar um feitiço de apagar a memória, mas para surpresa delas, não funciona. Então, em uma reviravolta na história, mostra que o Bazara é um membro exilado do clã dos heróis e com poderes extremos. Ele para o ataque do demônio e puxa uma espada mandando elas darem o fora da sua casa. Na hora, o Bazara liga pro seu pai para ver se ele estava bem e descobre que o Jin nunca foi afetado pela magia. Ele estava tentando ajudar a Mil e a Maria. A Mil era filha de um Lorde Demônio que trouxe a paz entre todas as raças. Mas ele foi morto recentemente e o governo passou totalmente para sua filha. Mas ela ainda era muito jovem e não podia usar os seus poderes. Além disso, os seus subordinados não escutavam ela, e por isso ela estava em perigo. É necessário que a Mil não tivesse problemas para que a paz no mundo ficasse intacta. A Mil e a Maria foram até o local onde o Bazara levou a Mil antes e elas foram atacadas por demônios enviados para assassinar elas. A princípio, as duas dão conta do demônio, mas logo depois o demônio começou a se sobrepor a elas. Só que por sorte, elas foram protegidas. O Bazara viu isso e correu para ajudar. Ele diz para elas que, independente de tudo, eles ainda eram família. Então, ele veio buscar elas de volta. A Mil e a Maria ficam se desculpando pela maneira que tentaram sequestrar a casa dele mais cedo, e são muito gratas pela ajuda. As meninas, por mais que eram demônios, eram tímidas o tempo todo. Mais uma vez, nós vemos o Bazara entrando no banheiro e encontrando a Mil sem roupa. Só que dessa vez o Bazara falou que vai fazer tudo para proteger ela. Mais tarde naquela noite, a Maria sugere ao Bazara que forme um relacionamento de escravo e mestre com a Mil para que ele pudesse realmente salvar ela onde quer que ela esteja. De cara, a Maria diz que o Bazara seria o escravo, mas quando o ritual começou, os papéis foram invertidos sem querer. A Mil se tornou a escrava e o Bazara o mestre. Agora tudo estaria de boa se isso fosse uma maldição padrão de mestre e servo. Mas não era só isso. Se o escravo desobedecer o mestre, ele é colocado em um ciclo interminável
de extremo prazer. É, isso mesmo que vocês estão imaginando. Então, toda vez que a Mil desobedecer a um simples pedido do Bazara, tudo dentro dela vai se revirar completamente, até que o próprio Bazara vá e acalme isso, da maneira que vocês estão imaginando mesmo. Logo no começo, a Mil já desafia o Bazara e ele tem que fazer algumas coisas que são completamente desmonetizadas e eu não posso mostrar de jeito nenhum. Mas isso tudo para acalmar ela. Uma coisa boa é que desde que o escravo faça tudo certinho, eles não vão ter problemas. Depois de tudo isso aí, o Bazara e a Mil vão pra escola, enquanto a Maria, com a sua identidade falsa, ficam de fora para poder vigiar os demônios que podem atacar eles. Como se as coisas já não estivessem tão picantes o suficiente, agora o Bazara encontrou uma velha amiga que se chama Yuki. Ela tem uma queda pelo Bazara, mas por incrível que pareça, ele não tinha ideia disso. Só que a Mil já pega logo de cara e fica com muitos ciúmes. Ela até pula entre eles para separar os dois. Os moleques ficam bravos com o Bazara porque duas meninas muito gatas gostavam dele. Quando a aula estava acabando, a Mil estava um pouco longe do Bazara, porque estava brava com ele por se aproximar de outra garota depois de fazer todas aquelas coisas. Mas a conversa deles é interrompida quando a Yuki aparece aqui mais uma vez e chama o Bazara para conversar em particular. A Yuki fala ao Bazara que ela foi enviada pelo clã dos heróis para manter a Mil e a Maria sob observação dela, e provavelmente uma hora ou outra ela teria que matar a Mil. Ela aconselha o Bazara a ficar longe dela porque ela estava atraindo muitos demônios. Ela sabe que o Bazara não pode mais usar os seus poderes como costumava antes, e se os demônios mais fortes vierem, ele pode não ser capaz de derrotar eles. Mas o Bazara estava de boa e queria proteger elas independente do risco que ele corresse, até porque eles eram família. O Bazara não sabia, mas a Mil e a Maria estavam escutando isso e estavam muito satisfeitas com ele e decidem dar um presente para ele. Quando o Bazara volta para casa, as duas praticamente o forçam a tomar um banho junto com elas. Tem cenas ali que eu não posso mostrar, porque senão o canal vai de comes e bebes. Mas depois disso, nós vemos a Bazara acordando com a Maria na sua cama, e ele tava com as mãos na calça dela. Pois é, deixa isso pra lá. No outro dia, na aula, mais uma vez, a maldição do servo foi ativada, e a Mil fica de uma maneira muito desconfortável. Então o Bazara leva ela até a enfermaria. Enquanto ela descansa depois de ser examinada pela enfermeira, o Bazara desceu para pegar uma bebida e encontra um amigo que se chama Hozigawa. Mas nessa hora, vários monstros atacam a escola. Sem escolha, o Bazara teve que nocautear o seu amigo e vence o monstro com uma certa facilidade. Ele corre para ir ver a sua irmã, mas ela não estava ali. A Yuki levou ela até o telhado. Ela explica que o Bazara é fraco quando se trata de heróis e não pode nem controlar os seus poderes, então ele mal consegue se proteger. Ele estava trabalhando com a Maria todos os dias para matar monstros que vinham atrás dela. A Mil fica chocada ao escutar isso e sente que ela era um problema para a vida de todos. O Bazara chega ali e tenta explicar que um demônio chegou ali. Então um outro demônio, que era muito mais forte, apareceu. Ele explica que dará a Mil a chance de se render ao atual Lorde Demônio, e ele vai deixar os seus amigos sobreviverem. Caso contrário, todos vão morrer. A Maria, a Yuki e o Bazara tentam atacar ele, mas ele é bom demais para eles por enquanto. Ele mal sua com todos os ataques e convoca um outro demônio para atacar a Mil. O Bazara, com medo que ela pudesse se machucar, ataca o demônio. Ele pula na frente da lâmina e ele é todo rasgado no processo. O demônio mais uma vez lembra como as suas ações eram inúteis e ele desaparece. A Mil estava cheia de culpa e sentia que ela era a causa de tudo isso. Ela achou que era melhor ela se submeter aos demônios. Então ela vai para a floresta e encontrou o demônio de antes. A princípio, ela decide tentar lutar contra ele para ver se poderia vencer. Mas, percebendo que ela não chegava nem perto o suficiente para fazer isso, ela simplesmente se rendeu a ele. Mas a Yuki apareceu e ataca o demônio, e até consegue quebrar a armadura dele. O demônio reconhece que ela era forte, mas ele ainda não mostrou seus verdadeiros poderes. Ele sobe em um telhado e se prepara para atacar. Quando elas iriam se dar muito mal, o Bazara também apareceu. Ele se curou bem rápido e bloqueia os ataques do demônio. Logo, o demônio parece que iria ser derrotado, mas ele foge
só que ele deixa um demônio ali pra trás pra ele tentar matar o Basara. E sem ver ele, o demônio pega ele por trás e enfia uma lâmina nas suas costas. Quando ele cai, a Mil entra em um ataque de raiva e parece que ela estava começando a ganhar os seus poderes e provavelmente acabaria com o mundo se isso piorar. Então, o Basara usa sua espada e apesar de não ser capaz de controlar ela, depois de bastante tentar, ele consegue parar ela pela primeira vez. Agora, indo pro outro dia, o Basara já tinha se curado, ele se cura muito rápido. Ele foi até o telhado e viu seu amigo Hasegawa e ele suspeitava dele ser um demônio, principalmente porque ele era a cara do demônio que atacou eles na noite passada. E em uma conversa muito rápida, ele confessa que era ele mesmo. O Basara propõe que ele continue apenas observando e não relate que a Mil despertou os seus poderes. Em troca, ele não iria falar sobre a sua derrota absoluta da noite passada. O Hasegawa, com receio, concordou com isso, mas ele avisa que reforços vão vir em breve. No final, ele também fala que o Lorde atual se chama Zoldia, e foi ele quem matou o pai da Mil. Ele mandava em tudo hoje em dia. Então, em um flashback, foi mostrado que ele e seu pai foram exilados de uma vila que eles moravam que era para heróis. Isso aconteceu há 5 anos, mas agora ele é capaz de controlar os seus poderes, e de alguma forma, isso deixava ele muito mais seguro. No outro dia, o Basara se encontra com Hasegawa mais uma vez, e eles discutem sobre a maldição que foi colocada nos dois. O Hasegawa explica que quanto mais eles explorarem a maldição, mais eles ficam poderosos. Isso significa que provavelmente tudo vai ficar muito sus daqui pra frente. Gostaram da história? Deixa nos comentários. Quem já assistiu, deixa o like.